falaremos de várias maneiras. Se precisar, use palavras. Mas a sua vida deve ser uma Bíblia aberta. A Bíblia fala de Jesus, se alguém lê. Mas o seu vizinho, as pessoas que você conhece, lê a Bíblia? A pergunta talvez seja outra. Você lê a Bíblia? Para você mesmo? Tem muita gente, muitos de nós aqui, não lemos a Bíblia. Não tenho tempo. Mas nós temos tempo para muitas outras coisas. Tudo que nós quisermos. Talvez o que você esteja dizendo não é a minha prioridade. Porque tudo que for sua prioridade, você arranja tempo. Quem aqui não tem 5 minutos para ler? E 5 minutos você lê um capítulo da Bíblia. Se nós não lemos a Bíblia, será que os nossos vizinhos vão ler? Se nós não lemos a Bíblia, nossas vidas não transformam. Se nós não lemos a Bíblia, os nossos vizinhos nunca vão saber nada, porque eles não vão ver nada. Sabia uma coisa? Que os seus vizinhos, eles não falam da Bíblia, eles falam da sua vida. E sua vida fala de Deus? Essa é uma questão. Sua vida fala de Deus? Quando as pessoas olham para você, só de olhar, dá para ver? Jesus falou que é impossível você acender um fogo e esconder. Se você colocar debaixo da cama, vai pegar por aí e realmente vai aparecer. Você tem o Espírito Santo. Você deve alimentá-lo com testemunho, com oração, com cântico, com serviço. As 4 atitudes. E a sua vida deve ser aparente. As pessoas devem olhar para você e ver Jesus ali. Olha Jesus ali. Olha Jesus ali. Quando João Batista viu Jesus passando na rua, ele sabia quem era. Não dava para esconder de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João foram atrás de Jesus. Não dava para esconder quem era Jesus. Jesus falava poucas palavras e dava para saber. Este é o Filho de Deus. Não dá para saber de outra forma se Jesus tivesse escondido. Se nós nos escondermos também. E às vezes a Bíblia está escondida de nós mesmos, porque nós não lemos. Precisamos ler mais. E eu sei realmente que as pessoas não leem, porque eu sou editor de livros. Eu sei que as pessoas não leem. Cada vez menos as pessoas estão lendo. A Bíblia, então, infelizmente, é um fator difícil realmente. O que é falar em Salmos? Falar em Salmos é testemunhar. É você falar da sua vida. Olha a minha vida. Muitas vezes eu falo da vida do meu pai, consequentemente da minha vida. Meu pai é um alcoólatra. Acabei de falar sobre isso. Ele estava dissolvendo a sua família. Mas um dia minha mãe trabalhava numa lanchonete e ela tinha um cliente que sempre ia lá. E ele trabalhava na escola da Bíblia, lá em Curitiba. Sempre ele ia lá. E um dia ela serviu ele e ele perguntou: e a senhora não gostaria de estudar a Bíblia? Ela falou: não, sou católica. Eu falei: é para católico mesmo que eu estou oferecendo. Ela falou: é mesmo. Então ela começou a estudar a Bíblia. E meu pai sempre dizia: não traga crente nessa casa, eu expulso. Mas ela foi corajosa. E ela levou alguém lá em casa. E assim começou. Um dia eles estavam brigando, aí eu já estava estudando a Bíblia. Mas eles sempre brigavam, porque meu pai ficava alcoólatra, né? E ele não era violento. Mas não era legal. Ele era até engraçado, mas não era legal. Não tinha graça aquilo. Um dia minha mãe estava subindo a escada. Aquele dia a família ia acabar. Aquele dia minha família ia acabar. Ela subiu a escada, ela falou em voz alta: ninguém mais pode ajudar essa família. Ela parou. Quando ela ouviu a própria voz, ela lembrou que tinha alguém que podia ajudar. Ela falou: só Deus pode ajudar. E Deus ajudou. Ela deixou Deus ajudar. O que eu estou fazendo? Falando Salmos. Acabei de fazer isso. Acabei de falar para você que o Senhor foi nosso pastor. Foi Ele quem nos guiou. Falei para você que Ele nos alimentou. Ele nos conduziu. E a minha família, os meus pais, ficaram firmes. E hoje são exemplo. Quase 60 anos de casamento já. Mas não foi fácil. E não é fácil ainda assim. Mas com Deus tudo é possível. Ele pode ajudar. Testemunhe. Fale com os salmos. Seu vizinho precisa ouvir, não ouvir uma passagem bíblica, mas você falando aquilo, mostrando na sua vida, dizendo: foi assim, aconteceu comigo, foi assim.
desemprego, dívidas, problemas no casamento. Qual a solução que Jesus deu na sua vida? Ou ainda não deu, mas vai dar. A fé que você tem. A fé, sabe? Você acha que a fé é invisível? Não é. Jesus estava ali na casa de Pedro, a casa nem era dele, Jesus não tinha casa. Jesus estava pregando e tinha uma multidão, ninguém conseguia chegar na frente de Jesus, mas tinha 4 amigos que tinham um amigo paralítico. E eles tentaram chegar até a frente de Jesus, não conseguiam. Então eles não pensaram 2 vezes, eles não pensaram nas consequências. A casa, ninguém talvez sabia de quem era, mas eles mesmo assim subiram lá no telhado, fizeram um buraco, colocaram um leito na frente de Jesus. O que a palavra de Deus diz naquele momento? Vendo-lhes a fé, Jesus consegue ver a fé do seu vizinho também. A sua fé é visível ou invisível? Eu não sei. Seu vizinho sabe mais do que eu. Seu vizinho sabe da sua fé mais do que eu. Porque eu estou aqui por agora. Mas eu não consigo ver. Seu vizinho consegue. Seu vizinho nunca vai falar da Bíblia para você. Se você tiver, fala para ele. Mesmo sem falar nada. Só com a sua vida. Quando você briga dentro da sua casa, é um testemunho para o seu vizinho? Não que você não possa brigar. Brigue. Mas quando o seu vizinho ouvir a sua briga, ele vai falar, é assim que eu quero brigar. É desse jeito aí que eu quero brigar. Como um cristão, como um discípulo de Jesus. É desse jeito mesmo. Meus pais, como eu já mencionei para vocês, têm 60 anos de casamento. Você achou que eles pararam de brigar? Não pararam nada. Mesmo assim, eles são um testemunho. Mesmo assim, é inevitável. Só tem que aprender a brigar. Você nunca vai parar de brigar, seja no casamento, seja na irmandade, seja na vida. Você nunca vai parar de brigar. A vida é uma briga. Aprenda a brigar. Jesus veio para brigar. Brigar por nós. E ele sabia brigar. E ele brigou. Tem um dia até ele tirou seu próprio cinto para brigar por nós. Então vamos aprender a brigar com Jesus. É assim que nós falamos em Salmos. E o resultado dos Salmos? Primeiro, ele tem um efeito em você. Quando você fala em Salmos, já tentou falar de Jesus para alguém? Você não tem ideia de como você sente. Eu não sei descrever. Você fica tão... Eu não sei descrever, mas sabe o que eu sei? Você está cheio do Espírito Santo naquele momento. Quando você fala de Jesus para alguém, simplesmente dizendo, Jesus mudou a minha vida. Deus é tudo para mim. De várias maneiras você pode falar isso. Tem um efeito em você incrível, aquela chama, ela volta. Lembra aquele dia que você se batizou? Você tinha até um plano, eu nunca mais vou pecar. Bom, não funcionou, né? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, todos os domingos nós lembramos da morte, sepultamento e ressurreição dele. E renovamos a aliança dele para conosco. Então, nós temos renovação. E nós somos perdoados de novo. Começou de novo. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua purificação. Ela aconteceu já. Você vai sair daqui limpo, totalmente limpo do céu. Então é esse o dia de estar cheio do Espírito Santo. Então nós devemos realmente fazer e continuar isso amanhã. Como? Falando em salmos. Testemunhe para alguém sobre o amor de Deus. Cante. Já cantou para você mesmo? Hinos e cânticos espirituais. Cante lá dentro. Cante. Olhe, você pode orar silenciosamente entre você e Deus. Sirva. Jesus era uma forma que ele foi reconhecido como Filho de Deus. Ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se não for de Deus, disse Nicodemos. Por quê? Porque ele via o que Jesus fazia. E Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Eu não faço milagres, ele fez. Mas ele disse que eu faria coisas maiores do que ele fez. O meu testemunho, a minha vida, muitas vezes é maior. Jesus morreu aos 33, eu já passei dos 50. Eu já fiz mais coisas, vivi mais nessa terra do que Jesus. Mas ele é quem me dá a eternidade. Eu posso, com o meu testemunho, fazer muito. E às vezes a gente acha que não.
E talvez por isso 98% de nós não falamos nada de Jesus. Às vezes não só não falamos, mas nem parecemos que somos discípulos de Jesus. Devemos mudar isso aqui dentro. Jesus fala que às vezes a gente quer lavar o copo por fora, mas como é que ele está por dentro? Ele fala para a gente que lave por dentro e depois por fora é mais fácil. A transformação começa por dentro, começa em você, não começa no seu vizinho. Ele nunca vai ser transformado se ele não ver primeiro. Ele tem que ver para crer. Ele é como Tomé. Ou às vezes nós também somos alguns como Tomé. Jesus nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Por nossa causa, ele vai ser conhecido, vai ser louvado ou vai ser duvidado. Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, as criancinhas, as pessoas louvavam ele. Hosana, o que vem em nome de Deus, do rei Davi, né? Lembrando todas aquelas histórias lá do passado, então. E até os religiosos falaram: Jesus, não está ouvindo o que eles estão dizendo? Fala para eles ficarem quietos. E Jesus falou: olha, se eles não falarem, as pedras vão falar. Só que as pedras não vão para o céu. E se você falar, você vai. Se você não falar, talvez você fique junto com as pedras. Falemos. Vai ser muito bom para você, vai transformar a sua vida. Imagine agora que você está lá no céu agora. Graças a Deus você chegou no céu. Então você está na fila das pessoas que vão entrar no céu. E aí você está vendo a fila ali, a fila das pessoas perdidas. E entre elas o seu vizinho, aquele chato. Está lá. Ele olhando para você e falando: legal, hein? Não falou nada. Já pensou? Eu não sei se essa cena é possível acontecer, mas aqui na minha mente é vergonhoso. Se algum vizinho olhar para mim e eu não falei nada. E pensando nisso, eu estou pensando nos meus vizinhos que ainda preciso falar para eles, sobre Jesus. Eu me mudei há pouco tempo, mas isso não é desculpa, não é justificativa nenhuma. Precisamos falar de Jesus. Por que testemunhar? Para o reino de Deus crescer, para você também crescer, para nós crescermos, para nos encher do Espírito Santo, para manter a salvação. Uma pessoa sempre cheia do Espírito Santo é uma pessoa salva. Então vamos manter nossas vidas cheias do Espírito Santo. Como nós não pecarmos amanhã? Ao invés de pecar, fale de Jesus. E você vai se sentir até mal com você mesmo se cometer algum pecado. E o processo vai, com o tempo, e você vai substituir todos os seus pecados por testemunhos. Com o tempo, as coisas vão melhorando. É claro que você vai lutar com algum pecado sempre, para o resto da sua vida. Esse não é o problema. Nós vamos pecar sim, até o resto das nossas vidas. E esse não é o problema. O problema é nós nos acomodarmos e dizermos para nós mesmos: não tem jeito. É como minha mãe subindo a escada dizendo: não tem jeito. Quando tem jeito sim. Eu sei que eu vou ser um pecador, sempre dependente de Jesus. Graças a Deus pela igreja. Porque aqui, nesse momento, eu sempre lembro no culto de 1 João capítulo 1, versículo 7. Sempre lembro, sempre vou lembrar e quero compartilhar. Preciso compartilhar essa passagem com vocês. 1 João capítulo 1, versículo 7. Ele diz: se andar na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E nesse momento, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, sabia? Quando você está aqui, você está andando na luz. Mas domingo eu não estou bem, estou meio indisposto, não vou no culto. Mas segunda você não vai trabalhar também não, né? Porque se você não está bom para ir no culto, não está bom para trabalhar, né? Qual é mais importante? O culto é mais importante. É Deus quem te dá forças, é Deus quem te dá tudo. Seus braços não têm força, você não tem capacidade. Seu cérebro, tudo que você tem, todas as bênçãos que fazem tudo isso se tornarem recursos para sustentar você e sua família, dar conforto, vem de Deus. É o que Deuteronômio fala. Deuteronômio, os irmãos, os israelitas estão entrando na terra prometida. E lá no final, Deus fala: não esqueça dos mandamentos.
Quando você chega lá na terra, que manda leite e mel, você vai plantar e você vai colher e você vai enriquecer. Não esqueça de Deus, porque é Ele quem te dá forças para você conseguir o que você tem. Não é o seu patrão. Seu patrão, ele é abençoado por Deus. Ele talvez não saiba disso. Você que sabe, devia mostrar isso. Até sem falar nada. Se preciso, use palavras. Mas que sua vida seja um testemunho vivo. Nós, diz a palavra de Deus, somos templo do Espírito Santo. Quando você passa na frente de um prédio de igreja, você não identifica facilmente, aqui se reuniu uma igreja, não importa qual. Não é fácil identificar? Nós deveríamos ser assim, porque nós somos templo do Espírito Santo. Quando as pessoas olham para nós ou nos conhecem por 5 segundos, é o suficiente para elas saberem que você é diferente. Por quê? Sabe, eu trabalhei muito tempo com jovens. Quando eu mudei para São Paulo, estava vindo de Curitiba, eu também trabalhava com jovens, mas eu mudei para São Paulo e ouvi uma história que eu comecei a ouvir também já em Curitiba, e depois eu ouvi também lá em São Paulo. Muitos jovens, depois de conhecerem a verdade, depois de receberem o Espírito Santo, eles voltavam e falavam: olha, meus amigos falam que eu sou diferente. Eles não queriam ser diferentes. Eles queriam ser jovens, como todos os jovens. Eles queriam ser assim, mas eles não conseguiam mais. Os amigos falavam que eles eram diferentes, que eles tinham mudado. Um deles morava no 8º andar, num prédio lá em São Paulo. Um dia ele estava descendo, subiu assim, passou na portaria, e o porteiro falou: Sérgio, eu tenho um presente aqui para você, alguém deixou para você. E aí quando ele pegou, era uma Bíblia. E quando ele abriu uma Bíblia, tinha um bilhetinho ali. E o bilhetinho dizia: eu vejo você todos os dias orando e lendo a Bíblia. Acho que essa Bíblia vai ser útil para você. 8º andar. Um jovem. Seu vizinho não vê a Bíblia, não lê a Bíblia. Seu vizinho não fala da Bíblia, ele fala de você. Sua vida fala de Deus? Sua vida é um testemunho. Quando você testemunha, você fica cheio do Espírito Santo. Amanhã, hoje você vai falar de Jesus? Hoje, sua vida, seu corpo vai falar de Jesus? Nós falamos de Jesus pela roupa que vestimos, pelo nosso vocabulário, pelos olhos, pelos gestos, por tudo que somos ou deixamos de ser. Por coisas que você não bebe, não come, tudo isso fala de Jesus. Você fala de Jesus de uma forma diferente, mas não importa, você fala de Jesus. 98% de nós não falamos de Jesus. E aí nós ficamos com dificuldade de crescer a igreja, dificuldade de crescer espiritualmente. Passa ano após ano, eu sou a mesma pessoa, não mudei. Olho para 5 anos atrás da minha vida, quantas pessoas eu trouxe para Jesus? 5 anos atrás, até agora, nenhuma. Puxa, não falei de Jesus para ninguém. Minha vida não mudou nada. Vamos aumentar a nossa fé através do testemunho. Vamos orar por pessoas que nem sabem que nós estamos orando por ela. Isso nos enche do Espírito Santo e abre a porta dos céus para elas. Acho que quando Jesus disse que nós devemos bater, eu acho que é quando a gente está orando por alguém. Quem abrir, Jesus entrará. Mas sabe, eu era adolescente, jovem, desde os 8 anos eu estava na igreja, e mesmo todos os meus amigos sendo da igreja, eu não podia simplesmente levar meus amigos mesmo da igreja para casa. Meus pais tinham que preparar alguma coisa, né? Ou a casa está bagunçada, enfim. Eu sempre precisava pedir para os meus pais: posso levar tal pessoa, mesmo que fosse da igreja, para casa? Sabe que a gente precisa fazer a mesma coisa. Pedir para Deus: Deus, posso levar meu vizinho para a igreja? Como que você faz isso? Ora por ele, ora por ele. Quando você falar, o coração já viu. Como que aconteceu isso? Deus já começou a agir nas suas orações. A pergunta é: você tem fé? Nós oramos com fé suficiente para acreditar sim que Deus vai agir através das nossas orações, mesmo que sejam orações anônimas?
A Bíblia só é viva através de você. Fora isso, ela é um bloco de papel. Ou um celular hoje em dia, né? A Bíblia é inanimada. Ela não tem valor nenhum, não serve para nada, a não ser que a gente viva ela. Quando a gente vive a palavra, aí sim, a palavra é viva, eficaz e cortante, poderosa. A Bíblia é, através do nosso testemunho. Nosso testemunho também é a nossa confissão. Aqueles que confessarem Jesus aqui, diante dos homens, Jesus lá em cima vai dizer: esse é meu, esse eu reconheço. Olha para ele, Pai, dá para ver que é meu. Ele tem o Espírito Santo. Nós que temos o Espírito Santo, devemos nos encher do Espírito Santo. Salmos são testemunhos. Quais são os salmos da sua vida? Conte os salmos da sua vida. Testemunhe a sua vida. Devemos ser salmos vivos. Você é templo do Espírito Santo. Que as pessoas possam, passando por você, reconhecer que Deus habita ali. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos orar. Santo Deus,